Publicanos. Você sabe quem foram os publicanos? Você quer aprender sobre isso? Então assista a este vídeo até o final. Vamos lá. Eles foram citados por Jesus algumas vezes. A palavra publicano foi citada nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Afinal, quem era o publicano? Publicano é o nome dado aos coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Historiadores afirmam que havia 2 espécies. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do império perante o imperador romano, e os publicanos delegados por estes em cada província. Na verdade, o publicano era rico, pois os romanos faziam um leilão para definir os publicanos, e quem tinha mais condições financeiras conseguiam arrematar, e então, era passado um certo valor adiantado dos impostos para os romanos e depois, o publicano definia seus empregados que saíam cobrando dos judeus, e com certeza, como não havia um valor estabelecido, cobravam a mais e por isso, eram odiados pelo povo. Eram odiados pelos fariseus, pois, eram como se fossem traidores da lei do povo, pois, por serem judeus, cobrando dos judeus impostos para Roma. Por exemplo, Zaqueu, era chefe dos outros publicanos. Isso significa que era rico, pois arrematava o lote de impostos de regiões e delegava a outros judeus para fazerem as cobranças, obtendo lucro em cima dos próprios judeus. Os judeus estavam dominados do Império Romano. Os judeus ficavam com raiva deles, pois, eram próprios judeus cobrando dos judeus. Os publicanos superiores, delegavam esses publicanos para fazer as cobranças aos publicanos gerais, e o povo ficava muito bravo com eles. Eles eram desprezados pelo restante de seu povo, pois em sua maioria acabava extorquindo para conseguirem algum lucro próprio. A situação é bem parecida com essa imagem. Eles iam para lugares movimentados, para fazer as cobranças, e eram vigiados pelos soldados romanos. Veja nesse trecho da Bíblia que eles eram comparados aos piores tipos de gente. Mateus 5,46. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Observe que eram vistos com negatividade. Porém, eram pessoas que pararam para ouvir a palavra. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja em Mateus 10, 3, o autor faz questão de dar ênfase que Mateus era publicano. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Lucas 19, 2, Zaqueu o chefe. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Veja em Lucas 18 e 10, Jesus provoca os fariseus, mostrando que às vezes o publicano era mais fácil de se arrepender do que eles. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. Em Lucas 13, 12 eles se arrependeram. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? 13 respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Em Lucas 7,34 Jesus usa o termo como pejorativo, o ser amigo deles. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então é isso aí. Parece que vivemos uma situação parecida no Brasil. Pessoas eleitas pelo povo aumentam a cada ano os absurdos impostos. Se enriquecem com a situação. É necessário muita oração em busca da verdade para acabarmos com os publicanos dos dias de hoje. Quem sabe eles se convertem e arrependem de suas injustiças e teremos um país melhor. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Me ajudem a divulgar o canal. Um abraço e tchau.